Eu conheço este querido há muitos anos, tá? Eu conheci ele em uma ocasião que o Padre Paulo Ricardo deu um curso muito bom na Canção Nova há muitos anos atrás. Eu acho que o Padre Francisco vai poder lembrar mais ou menos da data. E ele foi, assim, ajudar os jovens universitários a se precaverem contra as falsas informações que tem na universidade. Conheci o padre Francisco, claro, ainda não era sacerdote, e ele estava ajudando o padre Paulo Ricardo a iniciar o site quando as aulas que o padre Paulo Ricardo dava era de áudio. Ele era o assessor do padre, era o cara que estava por trás de tudo isso, tá? Nós estreitamos a nossa amizade por um laço de Nossa Senhora. O Padre Francisco, sempre que me vê, fala que foi Nossa Senhora que nos uniu. Eu fico muito feliz por isso, porque eu lembro que eu fui fazer uma pregação em Porto Alegre, e ele já estava lá com o notebook, com o site que ele tinha, o Reino da Virgem Maria, e há anos o Padre Francisco vem se dedicando, fica até emocionado, não sei porque às vezes eu fico meio assim, mas há anos ele vem se dedicando para levar as mensagens, Maria. Anderson, Levar posso contar a minha versão Não, de deixa eu como a gente terminar se a minha. conheceu? Não, agora eu vou terminar a minha. Levando as mensagens Vai de lá, Nossa Senhora. vai chorando. E foi o padre que ajudou a que o padre Paulo Ricardo conhecesse a consagração a Nossa Senhora, levando o tratado da verdadeira devoção a ele. Então, o padre Francisco tem um papel fundamental aqui no nosso Brasil, na consagração a Nossa Senhora, nas aparições da Virgem Maria, e é uma alegria imensa para o meu coração ter o Senhor comigo aqui nessa noite e com todos os meus amigos nesse grupo que a gente chama de família. Então, fiz essa apresentação do meu coração para o Padre Francisco, e agora o senhor fala alguma coisa, Padre? Eu quero dizer, Anderson, que antes da gente se conhecer, em 2010, eu já acompanhava suas pregações. Você já tinha pregado na Canção Nova, já tinha estado no PHN, e naquela época você tinha uma comunidade, se eu não me engano, o nome é Escravos de Maria, Do Santíssimo do Rosário. Santíssimo Rosário. Numa época, Anderson, que quase ninguém falava da consagração pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Olha que coisa providencial. Coloquei uma camiseta antiga da própria Olha comunidade. aí. Olha, Padre. Comunidade Escravos de Maria do Santíssimo Rosário. Nossa, O carisma continua vivo. Aqui E o tratado peito. já era consagrado desde o ano de 2001. Então, naquela viagem para a Canção Nova, Anderson, eu fui de Porto Alegre de ônibus para Cachoeira Paulista. E eu estava no ônibus de madrugada rezando o terço. E aí Nossa Senhora começou a colocar uma inspiração no meu coração. É como se ela dissesse que ela queria unir aqueles que são dela. Naquela época ainda não tinha campanha de consagração, não tinha consagra-te, quase ninguém conhecia o tratado. Então eu tinha essa inspiração, que Nossa Senhora queria unir aqueles que são dela e que eu deveria, Anderson, te procurar. A gente não se conhecia ainda. Que coisa, Aí meu o Deus. que eu pensei? Bom, eu vou participar desse encontro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Saindo de lá, Anderson, eu ia fazer loucura de ir para a capital de São Paulo te procurar. Mas aí qual que não foi a surpresa que naquele encontro eu dei de cara com você lá dentro da Canção Nova, Anderson? Você lembra? Lembro muito bem, sim. E naquela época eu partilhei contigo essa minha inspiração. Mas eu ainda não era padre, não era seminarista, não tinha batina, não tinha clésima. Eu era magro que nem um esqueleto, que nem um palito. Usava uma barba toda desajeitada. E eu cheguei com esse papo, o Anderson deve ter pensado, quem que é esse louco? Né? Continua contando a história aí, Anderson. E aí foi isso, eu fiquei com uma amizade com ele. Quando ele entrou para ser seminarista, eu tive um encontro com ele. E aí a gente olha para trás e vê a história da graça de Deus costurando o nosso caminho. Quando eu estive pregando um retiro no Encheivos, que o senhor tinha chegado recentemente no seminário, e eu te apresentei. Era meu primeiro ano de seminarista. Primeiro ano de seminarista. Eu lembro que à noite eu fiz uma pregação que eu falava sobre paixão pelas almas, falava sobre São Paulo, São Francisco Xavier, e a gente ficou lá, aí você acabou conhecendo o pessoal e foi fazendo o caminho, graças a Deus. Hoje é um sacerdote da Santa Igreja, né? Isso daí a gente deve ter um temor, um respeito pelos padres.
porque São João Maria Vianney dizia, né, que se ele visse, não, quem dizia era São Francisco de Assis, me perdoe, se ele visse o arcanjo Miguel, um anjo ou um padre, primeiramente ele beijaria a mão do sacerdote, porque o Deus a quem o anjo adora é o padre que nos traz, né? Então hoje o Senhor é um sacerdote, um filho predileto de Nossa Senhora, está executando aquilo que Deus colocou no seu coração, na medida da graça que o Senhor te concede, de ajudar a esparramar a devoção à Nossa Senhora, que na verdade é o que ela pediu em Fátima. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Eu tenho certeza, Anderson, que a minha missão aqui em Cuiabá não é somente o sacerdócio, que já seria uma grande coisa. Mas Nossa Senhora me trouxe para cá para que eu pudesse colocar na mão do Padre Paulo Ricardo o Tratado da Verdadeira Devoção. Isso aconteceu. O Padre Paulo tomou conhecimento, junto com um grupo que a gente formou aqui em Cuiabá, no ano de 2010. E aí, quando o Padre Paulo leu o tratado, eu dei o tratado de presente para ele, no aniversário dele em 2010, ele entendeu a consagração, se consagrou, e aí muitas pessoas, naquela época o site do Padre Paulo Ricardo estava começando a bombar pelo Brasil, e aí a gente se juntou. Veio você com seu ministério, veio Moisés Rocha, veio Hélio Maria, veio outros amigos nossos que foram formando um movimento mariano no Brasil, que na verdade incluía muitos grupos, muitos movimentos, muitas comunidades, e a partir do testemunho do Padre Paulo, a consagração se tornou conhecida em todo o Brasil. Graças a Deus. Amém. Bendito seja Deus por isso, e é isso o que Nossa Senhora quer. E para que isso aconteça de cada vez mais com eficácia, o Senhor Jesus ele fez a sua oração sacerdotal no Evangelho de São João 17, pedindo que todos sejam um. Então nós precisamos unir as nossas forças, porque os filhos das trevas são inteligentes e eles trabalham bem, eles se unem em prol do mal que eles querem realizar. Quando nós vemos uma campanha de destruição da família, nós não vemos uma pessoa trabalhando sozinha, nós vemos uma multidão trabalhando em prol daquilo que ele tem como ideal, daquilo que ele tem como meta de vida. E é bom que o Senhor, quando congrega os seus, quando reúne, nós temos que vencer as indiferenças, as barreiras, as picuinhas, tudo isso, e ser maduros na fé e trabalhar. Por quê? Porque é para a glória de Deus que nós estamos fazendo tudo isso. Quando eu falei glória de Deus, a minha glória a Deus, né? Então, é para isso mesmo. Bom, pessoal, depois dessa apresentação, o Padre Francisco sugeriu um tema aqui. Padre, qual que é o tema que o senhor sugeriu para nós? Vamos falar um pouquinho das armas espirituais rumo à batalha final, que nós nos encaminhamos. Eu quero apresentar aqui, Anderson, aqui no começo, quero mostrar esse livro. Nós publicamos no final do ano passado pela editora Canção Nova. Eu escrevi esse livro porque o senhor não está se vendo, então a gente aumenta mais. Não estou me vendo, mas vocês estão me vendo. Aumenta só mais um pouquinho. Não, pode trazer para trás, mais para trás, mais. Isso, agora aumenta. Agora levanta ele, levanta. Faz assim, ó. Isso, fica com ele assim. Desce só mais um pouco. Não, desce mais um pouco, leva mais um pouco pro seu lado. Não se mexe mais. Aí, não se mexe mais. Isso. Pode falar, pode falar agora. Nós publicamos pela Canção Nova o ano passado, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, em que eu conto esse meu testemunho mariano. E o objetivo desse livro é poder mostrar qual que é a essência da consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Aí o Padre Paulo Ricardo escreveu o prefácio desse livro, o professor Felipe Aquino escreveu a apresentação e foi publicado pela Canção Nova. Então, acho que de credencial, o livro chegou bem, né, Anderson? Chegou bem, graças a Deus. 2 pessoas balizadas, conceituadas, com testemunho, provadas pelo tempo e que te deram a graça de ter a sua pena escrita no livro. Foi uma grande graça. É isso mesmo. Quando a gente adquirem, pessoal, sobre esse por onde tema... que ele está, deixa eu te ensinar um pouco mais de marketing, Você mostrou o livro, mas agora calma lá. Adquiram, pessoal, adquiram. Está no site qual, Padre Francisco? loja.cancaonova.com. loja.cancaonova.com. O nome do livro é mesmo, Padre? Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Está aqui, prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino. Só entrar lá e adquirir. De autoria do Padre Francisco Amaral. É isso mesmo. Anderson, quando a gente estava conversando sobre qual tema a gente iria falar,
e você sugeriu esse termo, batalha final. Talvez para algumas pessoas possa parecer uma coisa muito sensacionalista, muito apocalíptica, muito milenarista, mas esse termo, batalha final, foi utilizado pela irmã Lúcia de Fátima, que nós sabemos que foi uma dos pastorinhos que teve as aparições de Nossa Senhora em Fátima. E esse termo, Anderson, a irmã Lúcia utilizou numa ocasião muito específica que você falou aquele dia, não foi? Sim. A batalha que a irmã Lúcia disse, ela, na verdade, foi uma participação que a chamada do Papa João Paulo II, o cardeal Cafarra, ele presidiu o Pontifício Conselho das Famílias. E quando ele estava nessa missão árdua, séria, ele resolveu pedir oração, e a irmã Lúcia, claro, uma carmelita, a vocação do carmelita é rezar na igreja. Então, ela recebeu uma carta do cardeal Cafarra, e o cardeal Cafarra pensou que ela não responderia em virtude da vida silenciosa dela, tantas coisas, ela poderia não responder. Mas quando ela respondeu, ela disse uma coisa breve: a última batalha será entre Satanás e a família. Então, e tem ainda, Anderson, o quê? Uma outra ocasião que a irmã Lúcia também se referiu numa terminologia muito parecida, que foi numa entrevista que o padre Agostinho Fuentes, ele foi postulador da canonização dos pastorinhos. E a irmã Lúcia falou assim, ó, literalmente: a Santíssima Virgem me disse que o demônio está prestes a travar uma batalha decisiva contra ela. E como em pouco tempo precisa ganhar o maior número possível de almas, tudo faz para conquistar as almas consagradas a Deus. Então o que nós estamos vendo acontecendo no nosso tempo é aquela batalha decisiva entre a mulher vestida de sol e o dragão. E a irmã Lúcia fala, como o demônio sabe que tem pouco tempo, ele está com todos os seus esforços para destruir as almas consagradas, ou seja, os sacerdotes e os religiosos. E aí a gente entende muito do que está acontecendo hoje na igreja. É a batalha decisiva entre a mulher e o dragão. Completa o raciocínio que você ia falar antes, Anderson. Não, foi importante o senhor ter colocado a questão dos sacerdotes. Bom, primeiramente, padre, eu gostaria, porque eu sempre me amparo na Sagrada Escritura que posso, porque é uma coisa que eu amo muito, então gostaria de passar algumas passagens da Sagrada Escritura para ficar para estudo. Então, a primeira passagem é de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu peço para as pessoas que estiverem escutando do outro lado, clicarem, ó, 2 Coríntios 10, 4, para as pessoas poderem anotar. São Paulo vai falar assim, ó, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificação. Então, para vencer a batalha, precisa ter arma. Ela não é carnal, ela é poderosa em Deus e arrasa fortificação. Fortificação do diabo, porque é contra ele que nós lutamos, vai dizer São Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Depois, nós precisamos utilizar disso, porque 1 Macabeus 3,19, porque a força no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Deus pode vencer muitos através de pouco. Santo Tomás de Aquino diz que pela oração de poucos, Deus pode vencer a batalha contra muitos. Tá? Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é pela força e não é pela violência, é pelo Espírito. Ah, mas teve as cruzadas na igreja. Mas os cruzados cesavam antes para obter a graça, para vencer na peleja. Sem a oração, a batalha de Lepanto não seria vencida. E Judite, capítulo 4, vocês podem anotar aí que já eu vou começar a fazer a minha fala. O livro de Judite, eu já li esse livro umas 10 vezes. É um livro que ensina sobre batalha espiritual na Sagrada Escritura. Eu estava lendo ele à tarde, e o capítulo 4, versículo 13 vai dizer assim, ó, lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Então, na batalha, quem vence é quem reza. E, só para elucidar um pouco aqui,
Se eu perguntasse que batalha que nós estamos, o que que vocês responderiam por aí? É Judite 4:13, pessoal. Se eu perguntasse para vocês que estão nos assistindo, eu e o Padre Francisco, que batalha que nós estamos e nós iremos decidir o que nessa batalha? O que vocês falariam aí para mim, pessoal? Porque se tem uma batalha, eles estão decidindo algo. Um território, uma posse, um terreno, um país. O que está se decidindo nessa batalha? Eu estou batalhando por quê? O diabo está batalhando comigo por quê? Qual que é a razão dessa batalha? Mas por que eu vou lutar contra isso? O que vocês responderiam? Eu não estou conseguindo ver a resposta do povo, mas eu vou responder aqui, padre, então. Vai lá. A batalha que nós estamos travando é para salvar a nossa alma. É para a salvação da nossa alma. A batalha que eu estou tendo nesta vida é para decidir aonde eu irei passar a eternidade. A batalha que eu tenho contra Satanás, contra o mundo, contra a carne, é para que eu possa adquirir virtudes, tornar-me santo a fim de conseguir a salvação da minha alma. Só que quando uma pessoa ela é imbuída do amor de Deus, ela entende os mistérios divinos que são revelados na sua inteligência, ela exclui o egoísmo da sua vida e ela não importa somente com a salvação da sua alma. Se você vê a história do Padre Pio, onde ele está chorando, e perguntam a ele, Padre Pio, por que você está chorando? Ele disse que era por causa da salvação das almas. Não, Padre Pio, Nossa Senhora vai te ajudar a salvar 1/3 da humanidade. Ele falou, o que eu vou fazer com 1/3 da humanidade, um terço da humanidade salva? Eu quero o mundo inteiro sendo salvo. Os santos, eles tinham um desejo tão grande de salvar as almas, que um dia, Santo Inácio de Loyola foi conversar com o bispo, e ele percebeu que o bispo não estava vivendo uma vida na graça. E aí o bispo convidou ele para jogar bilhar. Ele não queria jogar o bilhar. Ele teve uma intuição divina. Eu vou aceitar. Ele falou assim, vou fazer uma proposta. Se eu ganhar essa partida de bilhar, eu vou te fazer um pedido e você vai me seguir. E se você ganhar, você me faz um pedido, eu vou seguir. O bispo aceitou. Santo Inácio catou o taco, matou todas as bolas de uma vez só e falou, agora eu vou te fazer o meu pedido. Ele falou, eu quero que você faça esse exercício espiritual, que ele mesmo que tinha criado. O bispo ficou um mês trancado rezando e virou um santo. O que os santos querem nessa batalha é a salvação das almas. Até aqui, ok, Padre Francisco? Até aqui, ok. Eu quero falar uma coisa aqui, Anderson. Contribua, e é um versículo bíblico também. Hebreus. Manda. Sem a fé é impossível agradar a Deus. O grande ataque do demônio para destruir as almas é contra a fé da igreja. E aí é importante a gente entender que, na época que a Virgem Maria apareceu em Fátima, no ano de 1917, poucos anos antes, um Papa santo na igreja, chamado São Pio X, ele havia condenado, numa encíclica, aquilo que ele chamou a heresia do modernismo. Então, se o Papa São Pio X já via isso na época dele, quanto mais nós podemos ver hoje na nossa época. E aí a gente tem que entender o seguinte, algumas pessoas quando ouvem falar mal de modernismo, elas pensam assim, mas como assim? Quer dizer que a modernidade é ruim? Vamos distinguir as coisas. O que é a modernidade e o que é o modernismo. A modernidade pode ter trazido, sim, muitas coisas boas. A gente está aqui utilizando tecnologia, está utilizando mídias sociais, tudo isso é moderno e tudo isso pode ser bom se for usado para o bem. Mas o modernismo é mau. E o que é o modernismo? Diz o Papa São Pio X. Quando o relativismo foi tomando conta, e aí a gente pode lembrar da filosofia moderna, quando veio essa história, você já deve ter passado por isso, Anderson. Aliás, você passa por isso toda hora. Alguém diz uma coisa, outra pessoa diz assim, ah, mas isso é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Então o sujeito fala que é contra o aborto. Aí o outro fala, mas isso é verdade para você, não é verdade para mim. Como se a vida humana em si não fosse uma verdade absoluta, objetiva que está ali. Então veja só, o relativismo filosófico moderno, ele foi negando que existam verdades absolutas.
verdade se tornou uma simples questão de construção social ou psíquica ou ideológica. Então veja só, quando esse relativismo, e essa é a grande denúncia de São Pio X, quando esse relativismo foi entrando na teologia, aí a gente chega no seguinte ponto. Se não existe verdade, se todas as verdades podem ser questionadas, então as verdades de fé e moral também podem ser questionadas. É isso que pensa o modernista. Então, no fundo, o modernista, ele pensa que a doutrina da igreja, a fé, a moral, ela precisa se modernizar. E, gente, a gente pode atualizar a forma de comunicar, a gente pode atualizar a linguagem, a gente pode atualizar um monte de coisa, mas o evangelho a gente não pode mudar. Então, para o modernista ele é capaz de dizer, não, mas essa coisa aí de ser contra o aborto, essa coisa aí de defender família tradicional, essa coisa aí de se confessar com o padre, de fazer penitência, isso aí é coisa do passado. Agora a gente tem que se abrir, agora a gente tem que se modernizar, né? Agora a gente pode namorar de qualquer jeito, casar de qualquer jeito, também se não quiser casar não precisa, porque agora são novos tempos. E eu repito aquilo que o Papa João XXIII, outro santo, falou na abertura do Concílio Vaticano II. A gente pode renovar o modo de anunciar, mas o evangelho não pode ser mudado. A fé é a mesma no tempo dos apóstolos, na Idade Média, nos nossos tempos, e por isso a fé, nesse sentido, precisa ser conservada. O método pode ser renovado, e o Espírito Santo, sim, renova os métodos, mas a fé tem que ser conservada. Então, quando o modernismo ele foi tomando conta do coração de tantos católicos, a crise da fé e a apostasia, às vezes a gente usa a palavra apostasia, mas não sabe o que está falando. Canonicamente, o que é apostasia? É a perda da fé. Quando esse modernismo foi entrando no modo de pensar dos católicos, a igreja foi entrando na sua maior crise de fé da história. E quando a crise vem, a presença de Nossa Senhora aumenta. Porque a mãe... Pode falar. Pode falar, não, pode falar, padre, por favor, pode continuar, porque a mãe... Porque a mãe é aquela que vem em socorro dos seus filhos. E aí é nesse contexto que a Virgem Maria aparece em Fátima, é nesse contexto que depois ela foi aparecendo em outros lugares, alguns no século XX que são pouco conhecidos, mas que a igreja aprovou, como por exemplo, Kibeho na Ruanda e Akita no Japão, mas nós podemos falar aqui também de outras aparições menos conhecidas, mas que tem uma coisa muito interessante aqui, Anderson, que eu vejo assim, eu vou falar aqui bem abertamente, eu sei que tem muitas pessoas de muitas vertentes diferentes que te seguem, tanto do meio carismático como também do meio tradicional. E às vezes no meio tradicional existe assim um certo receio com as aparições. Estou falando aqui abertamente, você deve perceber isso aí também. Um certo receio, como se tudo ou quase tudo fosse falso. E a gente só pudesse ler aquilo que a igreja já aprovou. Mas na realidade é exatamente o contrário. Porque quando a igreja aprova uma aparição, a igreja aprova porque vê os frutos espirituais daquela aparição. Então, o senso religioso do povo em torno de uma aparição, por exemplo, em Fátima foi assim. Primeiro, a igreja viu que as pessoas, lendo as mensagens de Fátima, se convertiam, rezavam, mudavam de vida. E por isso a igreja aprovou Fátima. Então, primeiro vem a devoção popular dos fiéis em torno de uma aparição. E depois a aprovação. E aí, o padre René Laurentin, maior marianólogo do século XX. Para você ter uma ideia, Anderson, o padre René Laurentin escreveu toda a parte mariana da Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II. O padre René Laurentin, no início, ele mesmo conta isso. Ele era avesso à ideia de aparições. Aí o que ele fez? Ele começou a ir nos lugares onde Nossa Senhora supostamente aparecia,
mas ele não ia por uma devoção, ele ia para desmascarar. E Sim. agora, eu quero ler aqui, nominalmente, aquilo que ele disse numa entrevista. Isso aí pode ser encontrado na internet. Ele disse assim, ó: graças a alguns convites, fiz algumas investigações nos diversos lugares das aparições, com a finalidade de denunciar essa proliferação. Mas os resultados das investigações foram positivos, muito mais frequente do que eu pensava. Então, também não quer dizer que ele acreditou em tudo, porque a gente sabe que tem também muita mentira, muita loucura e muito picareta por aí, né? Mas ele menciona aqui alguns lugares de aparições em que ele viu como positivo. Olha só o que ele fala. As aparições que continuavam na Argentina, em San Nicolás, desde 1983. No México, em Terra Blanca, desde 1986. Em Quiberro, na Ruanda. Damasco, Síria. Em Chile, na Itália. Em São Damiano, na Itália. Em Naju, na Coreia. Em Coá, na Venezuela. Em Coapa, no Nicarágua. Em Zaito, no Egito. Em Medjugorje, na Iugoslávia. Em Escorial, na Espanha. Em Garabandal, na Espanha. Padre René Laurentin, repito, o maior marianólogo do século XX e do Concílio Vaticano II. Ele disse: todos esses nomes que ele citou, todas essas aparições não apresentavam aspecto patológico e produziam bons frutos. Aí ele disse: se minha pesquisa evidenciou algumas aparições falsas, que ele reconhece que tem, a maior parte não mereceu o mar de lama que foram jogados. Nossa, que bonito isso. O maior marianólogo do século XX falou isso. Sim, Padre René Laurentin. Você quer dar mais alguma contribuição ou você quer que eu fale agora, Padre? Como que é? Eu vou introduzir o assunto das 5 pedrinhas, Anderson, porque eu penso que a aparição de Medjugorje, dentro desse contexto, e aqui eu estou falando, eu sei que Medjugorje ainda não tem aprovação final da igreja, e a aprovação nem tem como sair, porque as aparições de Medjugorje, elas continuam em andamento, fazem já quase 40 anos. A igreja só dá a posição final depois que os fenômenos terminam. Eu sei que muita gente não acredita em Medjugorje e até fala que Medjugorje é obra do demônio. Anderson, eu fiz um vídeo sobre Medjugorje. Só se o demônio se converteu. Só se o demônio se converteu. Porque eu nunca vi o demônio de dentro das pessoas rezar terço, se confessar e assim por diante. E eu tenho jejum, aqui... Eucaristia, os frutos, né? É o que o Senhor disse, Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem assistiu o filme Terra de Maria fica, assim, glorificando a Deus no interior do seu coração, porque abortista se convertendo, um tanto de coisa ali. Uma menina que levantou da cadeira de roda no momento que se deu a aparição. Eu fiquei assim edificado com o filme Terra de Maria, mas é para apanhar, né? Demais. Então vamos apanhar. Eu vejo tanta polêmica sobre consagração da Rússia, se a consagração valeu, se a consagração não valeu. Claro, a gente pode conversar sobre isso, mas é tanta gente fazendo polêmica sobre a consagração da Rússia, enquanto não vive a sua própria consagração. E eu falei do Padre René Laurentin como o maior marianólogo, dá credibilidade, que defende Medjugorje e Garabandal, mas eu posso falar também do Padre Gabriele Amorte, exorcista, a maior autoridade em exorcismo do século XX. O Padre Gabriele Amorte é um ferrenho defensor de Medjugorje. E ele diz que em nenhum lugar do mundo, isso é fortíssimo, em nenhum lugar do mundo existem tantas confissões como em Medjugorje. Eu fico arrepiado em pensar nisso, mas Anderson, Medjugorje hoje é o confessionário do mundo. Do mundo, eu não tenho dúvida alguma. Inclusive, Padre, eu cheguei para o menino que trabalha comigo aqui no marketing da Editora Imaculada e falei para ele, né, que durante muitos anos eu caminhei no mosteiro do Padre Eugênio, que eles falavam sobre Medjugorje, eu fiquei com desejo de começar a comentar a aparição de Medjugorje. Apesar de eu não ter tanta autoridade como algumas pessoas na internet o sabem, que começam a falar um comentário, porque disse isso para Midiana, disse isso daqui para Visca, disse isso para outra vida. Eu não tenho essa capacidade.
Mas, quando eu pensei nisso, eu abri o Instagram, vi uma mensagem dela, printei, anotei tudo na folha do caderno e falei, vou comentar. Então, assim, fiz isso, deu fruto, as pessoas gostaram muito e eu comentei com aquilo que a igreja, que eu estudei, que a igreja me oferta por meio da Sagrada Escritura, o Santo Afonso Maria de Ligório, e comentei assim, entendeu? Então, quer dizer, eu estou decidido a entregar-me um pouco mais, não só em Medjugorje, Garabandal e nas aparições marianas. Eu fiz um voto hoje com Deus que eu vou estudar mais seriamente a questão das aparições marianas, porque, bom, padre, quem me segue aqui na internet sabe que eu tenho me dedicado há anos a falar sobre Nossa Senhora. Eu sempre enfatizei muito Fátima, recentemente comecei a enfatizar em Garabandal, hoje eu vi algumas coisas sobre a Virgem da Divina Revelação, a Nossa Senhora do Apocalipse, do Bruno Cornocciola, e aí eu sei que eu vou precisar muito da sua ajuda, e quem ama muito Nossa Senhora e quer saber o que ela pede, realizar o que ela pede também, venha junto conosco, que nós queremos formar esse exército da Imaculada para poder fazer a vontade da Mãe de Deus. E Anderson, deixa eu falar uma coisa. Você me conhece, você sabe que eu sou melancólico, você sabe que eu penso antes de dar o passo. E essa live que a gente está fazendo hoje, Anderson, a gente poderia ter feito há anos atrás, viu? Mas se essa live está sendo feita hoje, é que a gente está dando a cara aqui, que a gente está disposto a apanhar por causa de Medjugorje e por causa de Garabandal. Viu? Eu estou junto contigo nessa. Amém, padre. Vamos assim, junto, porque a perseguição é cruel. Eu já vi alguns comentários ali, eu falei, nossa, esse povo vem para destruir mesmo, mas é por causa da Virgem Maria, então nós devemos permitir que nós sejamos colocados na cruz, porque é isso que muitas pessoas vão fazer. Não é que eu estou teatralizando, vai ser colocado na cruz. Não, é verdade, porque é o que ela diz no tratado. Então vamos sofrer para fazer com que renda o Evangelho e a palavra de Nossa Senhora. Amém, Padre Francesco? Amém. Então pode continuar. Essa live é mais sua do que minha. É nossa. Em Medjugorje, teve um dia que ao invés de Nossa Senhora vir, quem veio foi o demônio. E aí a Miriana, uma das videntes, perguntou para Nossa Senhora depois por que Nossa Senhora permitiu que isso acontecesse. Aí ela disse assim, para que vocês saibam que o demônio existe e que ele está travando uma batalha contra mim. Aí primeiro a Virgem Maria explicou o poder das armas espirituais, da água benta e exorcizada, do sal bento e exorcizado, do crucifixo, e o quanto é importante nós retomarmos o uso dos sacramentais, a volta dos sacramentais serem tratados como dia a dia do católico. A água, o sal, o crucifixo, o escapulário, tudo isso são armas espirituais nesse combate. E aí a Virgem Maria ensinou as 5 pedrinhas quando ela disse assim, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, o pequeno Davi derrotou o gigante como? Com uma pedrinha. Eu vou colocar nas mãos de vocês as 5 pedrinhas para vocês vencerem o mal. Aí ela disse, a Eucaristia, a confissão, o rosário, a Bíblia e o jejum. Quando eu estava à tarde estudando para essa live, eu peguei justamente um livro que fala de Medjugorje, né? O Menino Escondido de Medjugorje, escrito pela irmã Emanuel. E eu falei assim, deixa eu ver sobre essas armas espirituais, porque quando o padre falou sobre isso, sobre as armas, eu pensei logo nas 5 pedrinhas que Nossa Senhora deu. Por que eu chego a essa conclusão, padre? Nossa Senhora não vai aparecer do céu e gastar tempo com nada. Então, se ela deu as 5 pedrinhas, usando Davi como exemplo que derrotou Golias e que as 5 pedrinhas iriam nos ajudar a derrotar Satanás, eu peguei uma mensagem e olha que coisa bonita e a unidade que isso está sendo criada nessa live. Pessoal, fiquem bem espertos nisso tudo que eu estou falando, preste atenção, porque se você está com o celular, está com outra coisa do lado, isso daí vai tirar sua atenção e é o que o demônio quer fazer. Tá? O que nós precisamos para frutificar essa live é da sua atenção nesse momento, então, por favor, fique aqui conosco. No dia 25 de junho de 1985, padre, Nossa Senhora disse, peço-vos que exortais os padres à oração do rosário. Então, primeiramente, ela vai falar aos sacerdotes. Por quê? Porque o padre, tendo o poder de pastor, ele conduz as ovelhas. Eu acho muito bonito quando Santo Afonso dizia para os padres, isso está no livro Alma de Todo Apostolado de Dom Chotar,
que seria bom que os padres não adorassem o Santíssimo Sacramento somente na sua capela particular, mas que ele adorasse na nave da igreja perante o povo. Por quê? Porque o povo, vendo o sacerdote adorando como exemplo, o povo também o seguiria. Eu acho muito bonito quando o padre Antônio Vieira fala sobre a pregação. Ele ensina no Sermão dos Pregadores que nós, pregadores, e principalmente os sacerdotes, devem pregar não somente para os ouvidos, mas para os olhos, porque é a pregação que mais converte. Então, a Nossa Senhora fala assim, aos padres, a oração do Rosário. Olha o que ela diz, através do Rosário, ireis vencer todas as adversidades ou batalhas que Satanás quer infligir à Igreja Católica. Tá? Então Nossa Senhora diz que Satanás, mais uma vez, estamos colocando a presença dele aqui, e a batalha dele é contra a igreja, mas não somente contra a igreja, contra a fé da igreja, que o Senhor bem elencou, tá? E ela diz o quê? Rezai o rosário, vós todos sacerdotes, consagrai tempo ao rosário. Então ela vem falar mais uma vez, como insistindo em várias aparições sobre o poder da oração, e, sobretudo, a oração do rosário. Agora, o que eu fiquei impressionado foi o caso que a irmã, autora do livro, usou de um exemplo, que foram a batalha de Lepanto e a da Áustria. E ela vai falar assim... Eu vou pegar um livro aqui, Anderson. Vai falando. Só vou pegar um livro. Tá. Escutem aqui que coisa mais bela, irmãos. Ela vai falar que depois da guerra, de 39 a 45, a Áustria foi dividida em 4 zonas de ocupação, e os soviéticos ocupavam a parte leste do país. Segundo a colocação da autora do livro, a capital Viena estava também dividida em 4 partes, e passaram 3 anos com os soviéticos. Os austríacos já não aguentavam mais, mas o que podiam fazer 7 milhões de austríacos contra 220 milhões de inimigos? Então, olha só aqui o número, pessoal. É 7 milhões versus 220 milhões de inimigos. Você tem noção da proporção, da diferença, da pequenez que os austríacos tinham em relação aos inimigos? Quem ousaria entrar numa peleja com um exército tão reduzido como esse? O padre Peter, e ela vai falar o nome aqui, ó, Pavlek, alguma coisa assim, me perdoem, lembrou-se da vitória de Lepanto, na qual Dom João repeliu miraculosamente os turcos pela simples oração do rosário. Quando ele usa assim essa palavra simplicidade, é uma coisa que nós temos que ficar bem atento nisso, porque qualquer criança reza o rosário. A nossa criança aqui, a Maria Clara, reza com a gente. Entendeu? Só que o Padre Pio dizia que o rosário é a oração que vence todas as batalhas. E Nossa Senhora apareceu em Fátima e disse: rezai o terço para o fim da guerra. Para o fim da guerra. Ou seja, é uma oração simples, mas a eficácia da oração é extremamente grande, porque Deus coloca a graça dele sobre isso. Entendeu? E aí vai dizer aqui que ele lançou a seguinte ação, conhecida sob o nome de Cruzada de Arrependimento e do Rosário. Olha as inspirações quando vem de Deus. 10% dos austríacos deviam comprometer-se a rezar um rosário por dia para que os soviéticos fossem embora. Um rosário por dia. Olha o que aconteceu. Empenharam-se 500 mil pessoas e durante 7 anos rezaram o rosário. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, padre, é o que está em Judite, capítulo 4, versículo 12. Estais certos, é uma afirmação, de que Deus vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando. A perseverança é uma marca de quem quer obter a vitória, porque pode ser que num determinado momento no início a coisa não ocorra, como foi com Santa Mônica, dia dela hoje. 30 anos pela conversão do filho, mas ela teve constância, ela não desanimou, ela acreditou. E os austríacos também. E qual que foi o fruto? Ai, meu Deus do céu. Esta ação também foi um acontecimento público. E em 1954, padre, 60 mil fiéis desfilaram a rezar pelas ruas de Viena, juntamente com membros do governo, os quais estavam simultaneamente empenhados em negociações com as forças de ocupação para libertarem o país. As negociações foram concluídas por um tratado de Estado que estipulava a saída de todas as tropas de ocupação. Coisa única, Padre Francisco, na história do pós-guerra. Foi assinado no dia 25 de maio de 1955.
E quando voltou da última ronda de negociações que teve lugar em Moscovo, o chanceler austríaco Julius Raab declarou: Deus ajudou-nos. O que aconteceu, Padre Francisco? Os soviéticos tinham deixado o país, foram embora, sem derramamento de sangue. E aí ele comenta aqui: ora, até a data, padre, os historiadores e os estrategistas do exército não compreendem o que pode ter levado os soviéticos a baterem em retirada. Os caras entendem de guerra, falam assim, mas o que aconteceu? A Áustria, para eles, é um país do sonho. Vai dizer aqui a autora, bem situado sobre o ponto de vista estratégico, uma porta aberta para o Ocidente e um solo muito rico. Até hoje isso permaneceu o enigma. E aí vem a parte que eu mais fiquei emocionado. Pessoal, por favor, esta é a parte que eu mais quero que vocês prestem atenção. No ano de 1962, o padre William, da Áustria, colocou a questão à famosa estigmatizada alemã chamada Teresa Neumann, 3 meses antes da sua morte. Gente, você vê as fotos dela, o corpo dela inteiro vazando de sangue. Uma mística, reparadora, espiadora, de conversas íntimas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse padre William foi conversar com ela e pôs a questão do que aconteceu na Áustria, que os estrategistas da guerra não conseguiam responder. E sabe qual foi a resposta dela, pessoal? Teresa Neumann respondeu: na verdade, foi o rosário do povo austríaco que venceu a batalha. Foi isso que conquistou a liberdade. Foi isso que deu tantas vitórias para Lepanto, para a Hungria e para tantas outras guerras. Nós estamos vivendo uma guerra, gente do céu, os promotores do aborto estão aí, é ideologia de gênero, é casamento gay, é prostituição, é roubo, é governo podre, é maçonaria, é comunismo, é modernismo. A Igreja Católica nunca teve tantos inimigos. E ao longo da história, a Nossa Senhora deu as vitórias. Nossa Senhora mostrou as armas com que devemos batalhar. Agora, o problema é que muitas vezes nós somos corações duros, não correspondemos às graças, os recados vêm, é tantas pregações, é livro, é uma live aqui, é uma coisa que fala ali. Gente, nós precisamos corresponder a isso. Entendeu? E muito interessante, padre, é que nós estamos indo para o mês de setembro e daqui um mês vai vir o mês do Rosário, é o mês de outubro. Vai ser o mês onde o Papa São Pio V comemorou a vitória da Batalha de Lepanto. E nós vamos fazer uma ação no mês de outubro. Vocês fiquem ligados, porque nós temos uma proposta para vocês poderosa no coração de Maria do mês do Rosário. Eu me empolgo, eu falo muito, vem para nós aí. Padre Francisco, eu vou até ativar um pouco os comentários para ver como está o negócio aí. Vai, pessoal. O que vocês acharam aí desse negócio, dessa vitória de Nossa Senhora? Oh, meu Deus do céu. Fala um pouco aí para nós, Padre Francisco. Enquanto a gente vai comentando aí, eu sempre gosto de lembrar que nós esperamos também uma vitória de Nossa Senhora, e que é uma vitória, e nisso, Anderson, existe uma unanimidade entre os profetas, entre aquilo que Nossa Senhora fala nas aparições, os santos e os místicos da igreja, que falam que vem uma vitória de Nossa Senhora muito maior do que a vitória de Lepanto, que é aquilo que nós chamamos de o triunfo do coração imaculado, que é algo muito concreto. Eu sei que esse triunfo é algo espiritual, é algo teológico, mas que na nossa história vai ter um desdobramento concreto, que é um tempo em que o coração imaculado de Maria vai gerar na igreja um novo avivamento espiritual e vai haver um tempo de paz, um tempo em que a cristandade vai ser restaurada nos corações e na sociedade. Isso, Anderson, eu não estou falando de juízo final, não. Eu estou falando de um tempo aqui na Terra, que é o triunfo do coração imaculado. Então, toda essa turbulência que nós estamos passando nesses anos e nesses tempos, fazem parte de uma purificação para que esse triunfo possa acontecer. Então, que o triunfo do coração imaculado de Maria vai acontecer, é certo. A vitória está decretada, ela vai esmagar a cabeça da serpente. E junto com ela vão triunfar aqueles que viverem as suas mensagens. Anderson, essas 5 pedrinhas de Medjugorje, elas são a vivência prática da consagração à Virgem Maria. Porque, veja só,
em todos esses anos em que nós divulgamos o Tratado da Verdadeira Devoção, e aqui já vai uma década, né, de divulgação forte, quantas pessoas já se consagraram? Se todas essas pessoas que se consagraram de fato vivessem nada mais do que 5 pedrinhas, o coração de Maria já teria triunfado, porque é tanta gente. Aí eu fico me perguntando, onde que estão os apóstolos dos últimos tempos que fala o tratado? Os grandes santos que a Virgem Maria vai levantar. Acho que ainda não vieram, porque eu não estou vendo. Claro, eu conheço pessoas santas, mas aquilo que nós esperamos acontecer é um levante de santidade, um avivamento de santidade na igreja. E aqui avivamento não é só dar grito, não. Avivamento é santidade, avivamento das virtudes, avivamento da adoração, avivamento do amor. Isso vai acontecer. Quando? Quando nós colocarmos nas mãos de Nossa Senhora os nossos bens espirituais. Isso é consagração. Então ela vai juntando nas mãos dela a nossa penitência, o nosso rosário, a nossa adoração a Jesus, e ela vai juntando tudo. E tudo isso vai se transformando num grande arsenal de armas espirituais com que ela vai destruir Satanás. Padre, eu só vou ter que ir no banheiro, eu tenho um probleminha novo aí de diabetes. Explica para nós um pouco mais sobre o triunfo do coração de Maria, Padre, porque é muito interessante isso, porque vai ser uma vitória maior do que todas as vitórias que já teve até hoje. Foi isso daí que o senhor disse? Foi isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, o triunfo do coração imaculado de Maria, nós temos 10 minutos de live ainda para a gente se programar, é algo que, assim como o reino de Deus, é algo que aconteceu, é algo que acontece e é algo que acontecerá na vinda gloriosa de Jesus, o reino definitivo. Mas veja, o triunfo do coração imaculado de Maria, no fundo, é o próprio reino de Deus. Onde a mãe reina, quem reina, na verdade, é o filho, né? Então, o coração imaculado de Maria triunfou, é o já e o ainda não. O coração imaculado de Maria triunfou quando o mistério da encarnação aconteceu e através do sim da Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, ali o coração imaculado dela triunfou e começou a esmagar o mal. O coração imaculado de Maria vai triunfar de maneira definitiva nos últimos tempos, quando Cristo for tudo em todos, né? Então o coração de Maria triunfou, o coração de Maria vai triunfar, e o coração de Maria triunfa progressivamente, à medida que a verdadeira devoção é propagada e vivida na igreja. Isso vai ter um desdobramento histórico, eclesial e social. Veja, Nossa Senhora falou na aparição de Amsterdã, na Holanda, em que ela espera a proclamação do 5º dogma mariano. A igreja tem 4 dogmas marianos: Mãe de Deus, Imaculada, olha aqui, ó. Procura Virgindade no Brasil, Perpétua que fala e sobre Assunção de Maria. Viu? Aqui, pessoal, aí, o único livro, ó, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Fátima, Amsterdã e Garabandal. Aproveita, lá na Editora Imaculada, ó, o único livro que fala sobre Amsterdã aqui, hein? Isso. E o que seria a proclamação desse 5º dogma? A Virgem Maria como corredentora, o que ainda não é um dogma, mas é uma verdade muito clara nos santos doutores da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, São Bernardo, São Luís Grimond de Montfort, e que o próprio Concílio Vaticano II, em outras palavras, sem usar o título corredentora, coloca na Lumen Gentium quando diz que a Virgem Maria colaborou de forma singular na nossa salvação. Então, esse triunfo do coração imaculado de Maria vai acontecer também de uma forma eclesial. Eu digo assim, é algo muito claro quando, como ela fala ao Padre Gobi, a igreja proclamar a plenitude dos seus privilégios. E claro, vai ter um desdobramento histórico na sociedade, porque à medida que a fé dos católicos, e eu digo mais, a unidade dos cristãos, e também vai acontecer com o triunfo do coração imaculado de Maria, o testemunho da igreja diante da sociedade vai levar também a um desdobramento social daquilo que é o reino de Deus, entende? Claro, o reino de Deus não se identifica com nenhuma estrutura terrena,
mas as estruturas podem se aproximar dele, como uma imagem, né? E falando da consagração, Anderson, enquanto caminho, arma espiritual para nós chegarmos ao triunfo do coração imaculado, foi exatamente por causa disso que eu escrevi o livro Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Porque muita gente se consagrou sem ler o tratado, ou então teve gente que leu e não entendeu muito, porque a linguagem do tratado ela não é tão fácil. Então eu quis escrever esse livro, Anderson, também para simplificar o caminho de consagração de muitas pessoas. E teve gente que até leu e entendeu o tratado, mas não viveu a consagração. Se consagrou, mas ao invés de viver as 5 pedrinhas, ao invés de rezar o rosário, ao invés de fazer penitência, está preocupado se a Rússia está convertida e não viveu a sua consagração, né? Então, eu quero dizer que, mais uma vez, aqueles que quiserem adquirir o nosso livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, publicamos o ano passado pela Canção Nova, prefácio do Padre Paulo Ricardo e apresentação do professor Felipe Aquino. Entra lá e adquira. loja.cançãonova.com. Tá bom o marketing agora, Anderson? Tá bom, tá. Tem que falar o endereço. Loja.cançãonova.com.